Beleza, pessoal. Então, a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre o OpenFOAM em si. Na verdade, isso daqui é a abertura, né, do tema OpenFOAM dentro da aula. E eh, eu tenho aqui o OpenFOAM instalado no meu computador, tá? Esse daqui é um computador macOS e eu estou usando um processador M1 e, portanto, ele tem algumas particularidades. Eu vou dizer que a compilação ela não foi imediata, precisou de alguns truquezinhos. E justamente nesse ponto, eu ter esbarrado, nessa dificuldade, nesse complicador, que eu achei melhor revisar com vocês alguns dos conceitos de configuração do OpenFOAM, entender um pouquinho melhor sobre os arquivos, sobre as variáveis de ambiente, para poder configurar e compilar melhor o OpenFOAM no seu sistema, seja no sistema ou seja em uma imagem Docker. Então, eu vou basicamente utilizar o terminal para isso, mas eu vou puxar também um editor de texto externo. Eu aqui vou usar o VS Code para poder olhar os arquivos de configuração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu estou com o OpenFOAM ativado aqui no meu terminal. Eu queria saber se todo mundo está vendo tranquilo a tela e está conseguindo ler os comandos que estão apresentados. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Tá show? Então tá bom. Tá ótimo aqui. Beleza. Então, o que acontece? O OpenFOAM, uma vez ativado e instalado no teu sistema, ele tem algumas palavrinhas-chaves que são muito legais. E eu gostaria de utilizar uma delas. E para você ter uma ideia completa sobre as possibilidades, eu normalmente digito for e eu aperto um tab. E esse cara daqui, ele vai me mostrando todos os vários atalhozinhos que podem aparecer para mim. No caso, eu apenas quero mostrar para vocês, conversar com vocês sobre o diretório de instalação e os arquivos que eu tenho lá dentro que são importantes para mim. Então, eu vou utilizar o FOAM. E o que o FOAM faz? Ele é um atalho para me levar justamente ao meu diretório onde o OpenFOAM está instalado. Então, repara que aqui no meu terminal, na minha configuração, eu instalei o meu OpenFOAM nesse caminho que está aqui em cima, tá? Uma outra coisa que vocês vão perceber é que o meu computador ele é meio tunado, tá? Eu tenho umas paradas aí que eu coloquei que é, eu já me acostumei, então talvez vocês fiquem assim, pô, por que o cara está usando isso, tá? Normalmente eu utilizaria ls, o comando ls para listar é, o conteúdo de um diretório no meu terminal. Mas eu instalei um programinha que eu acho fantástico, que é o Exa. Tá? Então é esse cara aqui, eu já estou acostumado, tá? Então é ele que eu uso. Ele faz a mesma coisa que o ls, mas ele é mais sinistro. Tá? Ele dá mais cores, ele me mostra melhor as diferenças. Então, se quiserem também instalar aí depois, fiquem à vontade, mas eu uso o Exa. Então, esses aqui são os arquivos e diretórios do OpenFOAM. Ah, algumas coisas, esse daqui é um OpenFOAM que já foi todo configurado, todo organizado aqui no meu computador. Tá? Eu consegui finalizar a compilação dele no computador, tá? Eu não estou usando o Docker nesse caso, ontem à noite. Tá? Eu consegui achar o ponto que eu precisava para fazer ele compilar no meu processador M1. E o que acontece? No momento que você baixa os arquivos do OpenFOAM, antes mesmo de compilar, você precisa prestar atenção em alguns detalhes. O principal deles é no diretório etc. É onde tem o arquivo máximo de configuração do próprio OpenFOAM. Então, toda vez que o OpenFOAM é carregado, ele utiliza... Tá? Deixa eu ampliar mais aqui a minha tela, para ficar melhor para vocês. Ele utiliza code. Deixa eu abrir o diretório inteiro do etc. dentro do VS Code. E o canalha abriu aqui em cima, deixa eu puxar para cá. Então, olha, aqui eu estou com o meu diretório todinho aberto,
para vocês terem uma ideia, aqui, olha, são exatamente, perdão, eu não mostrei, né? Hexa, etc. Todos os diretórios, todos os arquivos, tudo está aqui, tá? Então eu vou passar a acessar por aqui. E eu vou dar uma olhadinha aqui no meu Bash RC, tá? Esse cara daqui é o mais básico que tem para poder carregar as configurações do próprio OpenFOAM. Então, esse cara, é interessante dar uma olhadinha quais são as possibilidades dele. Esse daqui é o arquivo que vai ser primeiro lido e vai ser aquele cara que vai definir as variáveis que são importantes para você conseguir trabalhar melhor com o próprio OpenFOAM. Então, é, eu vou passar direto por ele, tá? Dar uma olhadinha, a gente vai bater em alguns pontos, mas depois a gente vai trabalhar também como customizar a sua própria instalação do OpenFOAM. Então, eu vou seguir aqui. Aqui é interessante dar uma lida, tá, as possibilidades que esse cara daqui faz, mas ele vai começar a criar vários exports. Tá? Isso daqui é um arquivo em Bash, tá? E é um script em Bash, e ele vai começar a criar variáveis de ambiente. No fundo, é isso que esse cara está fazendo. Então, no terminal, vocês vão perceber, olha, export wm project version. E ele está dizendo que o valor dessa variável vai ser isso daqui. Por quê? Bem, eu baixei no site da SI, do OpenFOAM, a versão 21.06. E é isso que ele está me dizendo aqui. Então, no momento que esse arquivo aqui é carregado pelo próprio OpenFOAM, todas essas variáveis aqui, elas podem ser acessadas. E eu já vou mostrar para vocês, antes mesmo de olhar completo aí o arquivo, como é que eu faço isso. Então, se eu estou no terminal, eu posso chegar e colocar echo, e as variáveis de ambiente, elas são acessadas usando um cifrão na frente. E depois eu botar tab. Tá? Para quê? Para ele completar para mim. E aí aquele cara dali é nem eu lembro, Project Version. Project Version. E aí com isso eu tenho o acesso a essa variável. Pô, cara, então por que você está me mostrando isso? Tá? Porque algumas vezes é muito melhor você trabalhar dentro do ambiente do próprio terminal do que ficar buscando as variáveis no próprio arquivo. Fica muito mais imediato. Então, é apenas uma forma para você conseguir acessar essas variáveis de configuração do teu OpenFOAM. Vocês vão entender o porquê que isso é importante já já. Mas enfim, aqui eu tenho então a definição da versão do OpenFOAM. Depois, eu tenho o tipo de compilador que eu vou querer utilizar. E o que acontece? Tá? O OpenFOAM, ele tem a opção hoje em dia, antigamente isso não era tanta opção não, era obrigatório você trabalhar com pacotes extras. Esses pacotes extras são chamados third party, que são pacotes que, se você não quiser instalar no seu computador nativamente, você pode baixar como third party e o próprio OpenFOAM compila isso para você e deixa guardadinho. Tá? E o que eu quero fazer? Nesse caso, eu estou definindo que o compilador que eu vou utilizar vai ser um compilador do sistema. Tá? Então, essa daí é a minha primeira definição. Por padrão, isso daí deve vir como sistema mesmo. Tá? As novas versões do OpenFOAM já utilizam, tá? Já fazem uso do sistema mesmo para esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Existem vários compiladores. Existe o compilador da Intel, existe o compilador da HP, e pode ser que você queira utilizar uma versão que não esteja instalada no próprio sistema. E aí, para isso, você tem que alterar as configurações. Essa daqui é a configuração base, e como o OpenFOAM organiza esse tipo de coisa? Usualmente ele pega
e coloca aqui em cima as opções, tá? Isso daqui está como um comentário. Você pode botar essa palavra da maneira como está escrito, não muda. Se está letra minúscula, mantém letra minúscula. Se está maiúsculo, mantém letra maiúscula, tá? Porque o sistema ele é case sensitive, ele é sensível à caixa. Então você vai usar o sistema ou third party, tá? Já explico para vocês, tá? Quando a gente customizar o modo de instalação, caso você quisesse utilizar um outro tipo de compilador, tá? Na verdade está logo aqui, né? Eu não tinha nem visto, mas está aqui. Depois você define qual é o compilador em si, tá? Então repara que aqui é o tipo de compilador em cima, né, na linha 66, e agora a gente vai ver qual é o compilador. É muito usual que para sistemas Linux, o compilador escolhido seja o GCC. E, portanto, essa linha aqui ela deve estar descomentada, caso você esteja utilizando aí um sistema Linux, tá? Mas eu estou utilizando o meu Mac, tá? E no Mac, por padrão, ele usa o Seleng, tá? Que é um compilador em C, C++, tá? Também completamente válido. Ele é um pouquinho mais moderno e tem algumas funcionalidades que, na realidade, eu gosto bastante. Eu estou usando bastante o Seleng para o dia a dia. Mas você tem essas outras opções aqui, olha. Esse cara daqui, por exemplo, é o compilador da Intel. E esse cara daqui é o compilador, o PGI é da HP. Tá? E você também da Fujitsu e tem outros compiladores que você pode utilizar. Compilador para sistemas Cray. Então você pode definir aqui. Tá? Depois disso, essa daqui é uma informação interessante. O que acontece muito com simulações de fluidodinâmica computacional? Elas são muito dependentes da precisão com a qual você define as tuas simulações. E isso daí é uma vantagem e é uma desvantagem ao mesmo tempo. O que acontece? Essa opção é justamente para você definir, por padrão, como vai ser a precisão das tuas variáveis de ponto flutuante, ou seja, aquelas que têm casa decimal. E nessa situação, são poucos os casos em que as simulações elas conseguem ter uma boa performance, uma boa convergência com uma precisão simples, ou seja, na faixa de 6 a 7 casas decimais de precisão. A física, quando essa situação acontece, né, a física normalmente não é tão complicada assim, são casos bem simples, e então a adoção de precisão dupla nos cálculos, olha, estava por padrão no OpenFOAM. Então, o que acaba acontecendo aqui? Essa daqui é uma opção onde eu tenho DP representando Double Precision, SP Single Precision, precisão de 7 casas decimais, Double Precision consigo de 13 a 14 casas decimais, dependendo do sistema em si. E o que apareceu? Isso daí acho que apareceu na versão 19 do OpenFOAM. O SPDP. E ele faz uma compilação mista. Então, é uma precisão mista. O que significa isso? Aonde é mais complicado. Tá? A pior parte para convergência de uma simulação é a solução de sistemas lineares. Nessa condição, quando você ativa a compilação por SPDP, o que o OpenFOAM vai fazer? Ele vai colocar toda a compilação de solvers lineares, discretização, toda a parte numérica vai ficar restrita à precisão dupla. Todo o outro resto vai ser precisão simples. O que isso daí traz de vantagem? Olha, pelos testes fornecidos pelo pessoal do OpenFOAM, tá? Pelo pessoal da ESI, você tem ganhos de performance na faixa de 30%, porque você passa a limitar a precisão apenas
você utiliza, né, só onde realmente importa. Então, eu vi que eu não cheguei a testar, tá? É, é uma coisa que eu vou querer testar agora, para ver se realmente vale a pena. De modo geral, minha sugestão para agora é mantém precisão dupla. Tá? É uma coisa que eu não sei ainda, e se isso daí se aplica bem para todos os casos, então eu sugiro ser conservador nesse momento. Tá? Além disso, uma coisa que você pode fazer compilação do OpenFOAM em várias versões. E olha que eu não estou falando da versão 2106. Eu estou falando do modo de compilação. Se você quiser ter para o mesmo OpenFOAM uma versão em precisão simples, uma versão em precisão dupla, uma versão em SPDP, você pode. Você pode ter vários sabores instalados ao mesmo tempo. E você só precisa modificar qual deles que você está utilizando no momento que você for usar o próprio OpenFOAM. Tá? Como é que você consegue fazer isso? Antes de carregar o próprio OpenFOAM, você vem nessa linha aqui e você coloca, sei lá, agora eu quero usar SPDP. SPDP. Beleza. E aí, na hora que ele carregar o OpenFOAM, ele vai pegar e vai utilizar o SPDP. Então, eu vou manter o DP, tá? Porque eu compilei todo o meu OpenFOAM em DP, senão ele não vai encontrar. Então, é assim que funciona. Tá? É, tá. O que significa o label? Tá? O label, no fundo, é o tamanho. Tá? A gente não pode falar de precisão, tá? Mas o número de dígitos que podem ser utilizados na representação de variáveis inteiras. Então, o label, aqui, tá? Eu estou limitando um pouco, porque eu realmente não preciso de números tão grandes assim para representar. Eu não estou trabalhando com malhas na casa de milhões, tá? Então eu não preciso desse cara tendo um contador, por exemplo, de número de células tão grande assim. Caso você esteja trabalhando com simulações que tem um número grande de malhas, de volumes na simulação, né? Essa daqui é uma opção que você vai querer mudar. Você provavelmente vai querer transformar, ter, né, a possibilidade de representar números inteiros muito grandes. Aí você muda aqui. Beleza. Essa daqui é a opção do modo de compilação. Eu não sei se vocês sabem, tá? A gente não chegou a discutir internamente nessa disciplina sobre as formas de desenvolvimento de software. Por padrão, o que as interfaces de desenvolvimento fazem? É, Elas te dão uma opção para você conseguir desenvolver legal. Eu vou usar essa palavra, um desenvolvimento maneiro e que te dá possibilidades de avaliação do teu código. Tá? Isso daí tem um nome, é o modo de depuração e é o modo debug. Tá? Quando você depurar tudo e tiver o seu código limpo, maravilhoso, fantástico, ele entra em modo de operação. Tá? E aí sim você quer ele compilado da forma otimizada, a forma mais rápida possível. O que o OpenFOAM faz por padrão? Ele não sabe, tá, qual o seu grande objetivo. Você quer desenvolver novos códigos ou você quer simular? Então, ele coloca por padrão a versão otimizada. Então, o OpenFOAM, quando você instala, ele vem preparado para a simulação. E dentro dessa disciplina, o nome da disciplina é desenvolvimento. Tá? Então, mais para frente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, sim, trabalhar com o modo debug do OpenFOAM. Então, essa daqui é uma opção que a gente vai querer mudar. Tá? A gente vai querer colocar essa palavrinha-chave, debug. Tá? E vai mudar aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar várias versões. Então, vocês podem ter a versão otimizada,
quando vocês quiserem fazer simulação, e vocês podem ter a versão debug também. Tá? Ah, professor, qual que eu vou usar? Aí você vem aqui e muda antes de carregar o OpenFOAM. Tá? Então é só isso mesmo que tem que ser feito. E o que é o profiling? O profiling é uma etapa intermediária. Pelo menos eu julgo assim. O profiling é quando você está vendo o perfil de execução do teu código. Você está verificando os gargalos. Então, por exemplo, se você percebe que o teu código está executando, está ok, mas ele está demorando muito, essa é a hora de você realizar um profiling nele. Você tem como executar e verifica aonde está o maior custo computacional, qual é a função aonde o teu código leva mais tempo para sair. Qual é a metodologia aonde o OpenFOAM está levando mais tempo. Às vezes é um laço, tá? Que você percebe, caramba, ele está acessando a memória, sei lá, num formato que eu não queria, ele pode estar acessando o laço de uma maneira desordenada, dependendo da maneira, né, como você estruturou o teu código. Então, repare que o profile é interessante, não para você capturar erro de sintaxe, nem poder depurar a lógica, mas é para você verificar gargalos. Então, isso é muito bom. É muito bom. Mas não é tão simples assim usar nem o debug, nem o profiling no OpenFOAM. Por isso que, olha, 90% das pessoas que eu vi desenvolvendo, 95, 99% das pessoas que eu vejo desenvolvendo o OpenFOAM, cara, mantém o código otimizado, tá? E não faz uso das ferramentas de depuração. Essa é uma coisa que a gente tem que mudar, tá? Para poder tirar o melhor proveito, né, das possibilidades de desenvolvimento. Ok, e o profiling, na verdade, eu mesmo nunca testei, tá? Era uma coisa que eu queria fazer. Beleza. Além disso, as últimas versões do OpenFOAM também modernizaram a forma de construção de um executável. Então, como é que funciona a criação de um executável em C++? O compilador cria o que a gente chama de objeto, né? Então ele pega o código, tá escrito, né, num arquivo texto, e transforma em linguagem de máquina. Tá? No fundo é isso. Tá? Essa é a etapa que ele cria o objeto. E depois ele linka, ele constrói o objeto em um executável. É isso que ele faz. As ferramentas da GNU, durante anos e anos, utilizavam o aplicativo chamado LD para fazer o processo de linkagem de objetos. Então, a construção dos executáveis era feita assim. Continua sendo, tá? Continua sendo. E eu não lembro o ano, tá? Deixa eu ver se eu anotei. Não cheguei a anotar. Mas dentro das próprias ferramentas da GNU, eles criaram o Gold Linker, que é uma versão aprimorada do LD. Existem até algumas distribuições de Linux que estão jogando fora o LD e estão passando a utilizar o Gold Linker. E o OpenFOAM ele traz essa opção. Então, se você tiver instalado no teu computador, e aí vale a pena você buscar no Google Gold Linker, para você ver como instala, se na tua versão de sistema operacional ele tem. Eu depois até vou querer testar isso daqui, porque eu estava lendo que para grandes projetos de compilação, acelera muito, mas muito mesmo, o processo. Então, pelo que eu li, o Gold ele consegue não compilar código por código, né, objeto por objeto, linkar, na verdade, objetos por objetos, mas ele consegue fazer chunks, ele pega porções de objetos e ele faz tudo de uma vez só. E, pelo menos, eu estou falando por alto, tá? Porque eu não sou especialista. Foi o que eu li e depois eu continuei preparando material, então eu não perdi tanto tempo assim.
para ter a informação completa. Mas esse é um carinha que talvez seja interessante, hein, bater o olho aí, em especial quando a gente passa a compilar muito, né, quando a gente passa como o nosso objetivo é desenvolvimento, eu quero melhorar diminuir o meu tempo de compilação. Então isso daí é uma coisa legal. Beleza. Então, para ativar, né, o que que o OpenFOAM faz, tá? Nesse export, compile control, são opções adicionais, tá? E tudo que você quer adicionar para sistemas de compilação, você coloca um maisinho na frente, tá? Tudo que você quer retirar do sistema de compilação, você coloca um til. Então, essas daí são as regrinhas. Então, por exemplo, eh, eu aqui, se eu te comentar essa linha 90 aqui no meu script, ele vai passar a utilizar o Gold, caso eu tenha o Gold instalado no meu sistema operacional. Mas e se eu quero adicionar o Gold e eu não quero que essa versão compilada aqui, que eu enfim, estou compilando, né, do OpenFOAM, trabalhe com um sistema de processamento de compilação para OpenMP. O que é OpenMP? É um sistema de compilação em paralelo, não em paralelo, é um sistema para sistemas em paralelo, para execução em paralelo. Então, mas é para um tipo específico de processador, tá? Aqui tem suporte. Pelo que eu lembro, os processadores mais atuais têm suporte, tá? Mas pode ser que você fique, caramba, eu não quero ter apenas sistema em paralelo dentro de um cluster, tá? De alto desempenho, tudo por MPI. E aí você pode tirar a compilação do OpenMP daí, tá? E aí seria colocar um til OpenMP. Coisa que eu não vejo muito sentido, tá? Em especial para a gente, tá? Mas enfim, é só a metodologia aí para você fazer isso. A outra coisa você pode trabalhar com diferentes metodologias de sistema em paralelo, tá? Então, o grande padrão é o MPI, tá? Para sistemas distribuídos, e você pode utilizar uma versão compilada tua, ou você pode utilizar a versão do sistema, tá? Eu, como sempre instalo as versões de sistema, eu sempre prefiro seguir por esse caminho. E então normalmente não sempre, eu sempre utilizo aqui a primeira opção, o System OpenMPI, tá? Eh, mas enfim, se você estiver trabalhando em um sistema com o MPI da Intel, por exemplo, se você estiver trabalhando dentro de um computador de alto desempenho do tipo Cray, você pode selecionar esses carinhas e usar enfim, o sistema de paralelismo deles, tá? Só que não é tão simples assim, porque todas essas opções que eu falei para vocês, por exemplo, eu vou pegar o próprio aqui, sistema de implementação em paralelo. Pô, digamos que eu pego e passo a usar esse SGI MPI, tá? Aí eu coloco aqui, SGI MPI. Mas o OpenFOAM vai ficar, tá, beleza, SGI MPI. Mas onde esse bagulho está instalado? Onde esse treco está instalado? Então, você tem que se mexer. Você tem que dizer para o OpenFOAM aonde essas coisas estão instaladas. Não é tão simples assim pegar e mudar as configurações e o OpenFOAM que se vire para buscar as informações. Então, a gente precisa mudar as preferências. Note que quando a gente passa a mudar essas preferências, a gente está customizando, a gente está modificando para um formato que nos agrada mesmo, né? A compilação do próprio OpenFOAM. Então, isso é algo que é importante. E a gente vai ver isso. Só vamos ver se tem mais algum ponto aqui que eu queira falar para vocês. Eu acho até que não. Daqui para baixo são onde o teu OpenFOAM está instalado, tá? Para ele se identificar.
Mas ele tem aqui um comandozinho, né, que normalmente consegue identificar tranquilo o local onde esse cara está instalado. Tá? É, eu faço isso na mão grande, tá? Mas, por exemplo, se você instalar o teu OpenFOAM e você sabe muito bem qual é o diretório onde o OpenFOAM está instalado, por exemplo, talvez você queira instalar dentro do sistema, dentro do diretório OPT, tá? OPT, OpenFOAM, blá blá blá. Eu te comentaria essas duas linhas aqui, na verdade essas três linhas aqui, e eu, na verdade, comentaria essa e descomentaria essa. Tá? Porque aí eu já estou dizendo para o OpenFOAM o local onde ele está instalado. Então é o diretório onde ele está instalado. Então, no fundo, é isso aqui que esse cara daqui está fazendo. Tá? É, enfim, normalmente funciona tranquilo esse cara daqui. Aqui ele está buscando no diretório do usuário. Tá? Vocês estão vendo? Palavrinha aqui, né? A variável de ambiente home, e ele está buscando dentro do diretório do usuário o local de instalação dele. Tá, daqui para baixo são algumas outras opções de segurança na compilação. São técnicas que foram colocadas dentro do código do OpenFOAM e que não são ativadas por padrão. Eu não vou explorar muito isso daqui, mas eu vou dar um exemplo. O que pode acontecer quando a linguagem C++, né, quando você inicializa uma variável? Tá? Você só inicializou uma variável. O que ela faz? Ela reserva um espaço na memória. No momento que reservou o espaço na memória, qual é o valor? É lixo. É lixo. Lixo de memória é qualquer coisa. Tá? E isso pode te trazer um problema. Tá? Dependendo da tua forma de programação, talvez você não fique tão atento a utilizar uma variável que ainda não foi inicializada com valores. E talvez você possa trabalhar com o teu código inicializando com um tipo específico de identificador, que pode ser chamado de not a number, tá? NaN. Então, se você pega essa opção aqui, por exemplo, tá? Aqui está comentado, tá? Se descomentar, ele vai manter, tá? Esse formato, mas se você botar aqui true e descomentar esse cara, na hora que ele pegar, compilar tudo, toda variável inicializada, sem colocar um valor, tá? Só reservou o espaço na memória, o OpenFOAM, por padrão, ele vai pegar e vai sempre colocar um NaN, tá? Um not a number. E isso daí pode ser interessante justamente para você identificar, caraca, eu esqueci de inicializar esse bagulho aqui. Tá tudo NaN. Então, pode ser interessante, pode ser. Eu, sei lá, eu não vou nem dizer que eu sou old school, tá? Escola antiga aí de programação, mas inicialização de variáveis é sempre uma coisa que me preocupou desde o início. Então, é um detalhe que nem passa mais pela minha cabeça. Então, para mim, não faz tanta diferença. Outros detalhes que tem aqui, né? Esse cara daqui, como ele pode abortar um código, ele pode, aqui no caso, esse fatal error é, tratar, né, uma saída do código, tá, como um abort. E tem motivos para isso. Dentro da linguagem, tá, exit significa eu terminei meu código. E eu sou uma pessoa feliz. Tá? Meu código simplesmente acabou. Tranquilo. Agora, e na hora que você pega e aborta? Na hora que você aborta, é uma decisão sua. Você faz a escolha. Você, como programador, é o momento em que você verifica: não adianta eu continuar. Eu vou parar por aqui. Tá? E dependendo da lógica, tá, você pode tratar a saída sempre como exit como uma decisão sua. Tem algumas aplicações para isso, tá? Não vem ao caso,
Não acho nem que vale a pena vocês mexerem nisso. Eu só estou mostrando porque, afinal de contas, é para mostrar mesmo, né? O objetivo da aula é esse, poder mostrar para vocês as opções. Lembrem-se sempre do seguinte, então. Todas as variáveis que estão aparecendo aqui, export, são variáveis que vão aparecer no terminal para vocês. São variáveis que vocês podem, sei lá, estou querendo configurar alguma coisa, quero lembrar de alguma coisa, pode buscar. Então, repara que no terminal tem dois formatos aqui que são interessantes. Tá? A primeira delas é bem lógico, tá? For alguma coisa. Tá? Então, eu tenho todas essas variáveis aqui, eu vou botar o eco para você ele retornar no terminal o valor armazenado nessa variável, e eu vou pegar uma delas aqui. Vamos pegar o for, é, vamos pegar user appbin, tá? Eu vou querer ele mesmo. Beleza. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo, olha, esse daqui é o diretório onde eu vou armazenar todos os executáveis que o usuário vai pegar e criar. Então, dentro dessa metodologia, dentro dessa disciplina, a gente vai precisar organizar muito bem a área de trabalho do usuário, justamente para que ele possa colocar o executável dentro do local certo, para o OpenFOAM também não ser zoado. Tá? Eu vou dizer que eu comecei com o OpenFOAM 1.0. Tá? Cara, e eu zoei o OpenFOAM, mas tanto, porque eu não sabia dessas coisas na época, tá? E não tinha as informações que existem hoje, tá? Eu li o guia do usuário de cabo a rabo, imprimi aquele treco, botei embaixo do travesseiro para ver se a informação passava por osmose, mas eu não tinha pegado essa ideia de organizar muito bem o que é OpenFOAM e o que é arquivo de usuário. Pois bem, tá? Vocês viram esse tipo de variável, agora vamos dar uma olhadinha nas variáveis WM. Acho que eu já cheguei a mostrar para vocês. Tá? Então, o WM, eu tenho várias, tá? E tem uma diferença das variáveis WM e das variáveis de form alguma coisa. Form alguma coisa é a configuração do OpenFOAM. WM, vocês podem perceber o seguinte, tudo aqui é para compilação. Por exemplo, vamos pegar o art. Echo art. Ele está dizendo que o meu sistema é um Darwin, é um Mac, tá? 64 bits. Vamos pegar outro cara. Compiler. O meu deve ser Clang, isso mesmo. Então, eu sempre estou conseguindo aqui, o WM são informações para desenvolvimento. Essa é a segunda coisa que vocês têm que lembrar. Estou precisando lembrar de alguma coisa? A variável de ambiente que você vai querer é WM. Lógico, para desenvolvimento, né? Quero coisas gerais. Eu quero saber diretórios. Eu quero saber, pô, aonde está, sei lá, o OpenFOAM. Aí, por exemplo, echo form, não, é form solvers. Onde estão os códigos-fontes dos solvers? E aí você tem os diretórios. Tá? Então, essa daí é a dica que eu deixo aí para vocês. WM para compilação e form alguma coisa para vocês poderem buscar diretórios. Beleza. Ok. A gente pegou agora e acabou com o etc. Perdão, com o bash RC. Mas eu falei para vocês aqui em cima, olha. Pô, cara, mas e se eu mudar aqui, olha, o compilador de sistema para alguma coisa customizada? Uma coisa que vocês têm que lembrar, customizou a instalação, você vai precisar olhar para esse diretório aqui, o config.sh. O que esse cara daqui faz?
vocês vão ver que aqui dentro tem vários arquivos. E cada um deles representa um componente necessário para o OpenFOAM, tá? Às vezes nem tão necessário assim, tá? Tem algumas coisas que são adicionais. Mas eu vou pegar e vou abrir alguns arquivos aqui. Quer ver? Compiler. Esse cara é chatinho de entender, tá? Então só vou dar uma bisulhada. Mas o que que esse cara daqui está fazendo? Deixa eu organizar aqui, porque ele não está pegando, que isso daqui é um shell. Agora sim. Se eu pegar e modificar, né, o sistema de compilação e ele identificar que eu estou utilizando um WM Compiler como ICC alguma coisa, ICX, GCC alguma coisa, ele vai passar a buscar essas configurações que estão aqui dentro. Tá? E dependendo, deixa eu ver se lá embaixo tem, porque aqui ele coloca todas as versões possíveis. Por exemplo, caramba, não, eu quero trabalhar com Seleng ou com GCC, mas eu não vou trabalhar com a última versão do sistema operacional. Eu preciso, por uma questão de um cluster, que normalmente os compiladores são mais antigos, eu preciso da versão XYZ. Tem como você definir, tá? E deixar muito claro para esse cara por aqui, tá? Então aqui você está vendo quais são as opções que você pode definir. Deixa eu ver. Tá, é só isso mesmo. Aqui ele pega e define, né, quais são. E qual é a palavra-chave que ele vai precisar buscar dentro do sistema operacional. Tá bom, tá bom. Vamos pegar outro carinha, tá? Porque o compilador é chato mesmo. Eu quero dar uma olhada naquele que eu tinha falado. MPI, aqui. Então, dentro do MPI, eu quero definir uma própria versão do MPI. Tá? Como é que você faz isso? Tá? Aqui, olha, aqui dentro do script, você tem as configurações, caso você tenha mantido o MPI do sistema. Se não, ele começa a colocar as duas outras opções. O OpenMPI. E aí aqui, por exemplo, caramba, mas no meu sistema operacional, eu não tenho a versão 4.03. Então, o que você precisa fazer? Tá? Na hora que você compilar, o OpenFOAM vai reclamar. Tá? Então, se você não configurar isso direitinho, você pode vir aqui e simplesmente mudar para a versão que você vai querer utilizar. Então, ele vai pegar User MPI, System MPI. Então, aqui embaixo ele está colocando as opções. Se for MPIT, aqui, por exemplo, a MPIT que ele está usando é a versão 3.3. Deixa eu ver se eu acho aquele outro cara que eu tinha falado lá. O Cray MPIT. Então, acaba que ele está utilizando essas variáveis aqui. Assim, o HPMPI é o mais interessante. Tá? O que acaba acontecendo? Tá? E esse daqui é um ponto que é importante. O MPI da HP, tá? Assim como um compilador da Intel, softwares extra que você coloca no teu sistema operacional, eles não são instalados por padrão. Então, é muito provável, sei lá, eu estou utilizando um sistema Linux Ubuntu. Como é que eu faço instalação num Linux Ubuntu? Sudo apt-get install e eu boto o nome do pacote. O MPI da HP não vai ter isso. Muito provável. Então, como é o sistema de instalação? Você vai precisar baixar no site do HP e você precisa instalar em algum diretório. Que diretório é esse? Usualmente você escolhe. Tá? Ou então vem por padrão no sistema de instalação lá. Mas o que o OpenFOAM fez? Ele, na verdade, chutou um local. O que esse cara daqui está fazendo? Olha, essa linha em específico. Disse que
Se você escolher o HPMPI, ele efetivamente vai tentar buscar a instalação dentro desse diretório apt HPMPI. Mas e se você tiver instalado no seu diretório de usuário? Esse é o local aonde você precisa pegar e mudar. Você precisa dar o caminho correto para ele conseguir se entender. Eu estou usando isso daqui como exemplo, tá? Por quê? Isso daí vai ser aplicado para várias outras customizações. Você precisa buscar as configurações de uma determinada opção que você tenha colocado anteriormente e ajustar os caminhos, os diretórios, para que o OpenFOAM consiga identificar isso muito bem. Senão, não funciona. Meus primeiros dias com o OpenFOAM, tá? Foram dias tentando descobrir esses malditos diretórios, porque eu não era só novato para o OpenFOAM, era para o próprio Linux também, eu não conseguia entender. Então, eu estou avisando agora, muito cuidado com os caminhos para a instalação do OpenFOAM. Eu vou ver se eu puxo mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. O CMake eu acho que ele vai ser simples demais, mas vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho então aqui um CMake. Foi simples demais, tá? O que ele está fazendo aqui, olha? Ele está me dizendo que eu estou utilizando a versão do sistema, do CMake, tá? Porque internamente o OpenFOAM vai usar o CMake. E caso eu não utilize um CMake do sistema, eu queira utilizar um outro qualquer, o que o OpenFOAM está fazendo? Por padrão, ele está tentando. Então, se eu, por exemplo, pegasse e comentasse essa linha aqui, ele ia buscar esse local aqui, esse diretório, tá? Que é algo que está vindo aí do third party. Então, ele não está considerando que existe um CMake, sei lá, customizado por você, você trabalha com várias versões de CMake. Então, o que você precisa indicar nesse local aqui que está marcado? O diretório onde o CMake que você vai querer usar está instalado. Tá? Isso daí vai ser, quero utilizar o METS do sistema. METS é um programa para, na verdade, uma biblioteca, para particionar malhas muito grandes para rodar em paralelo. Quero particionar, quero utilizar o PETSC, que é uma biblioteca matemática tem vários métodos numéricos. Repara que é possível fazer esse tipo de coisa dentro do OpenFOAM. Aliás, deixa eu te marcar aqui, tá? Olha, eu quero usar o sistema. Por exemplo, aqui, olha, tem um PETSC em algum lugar. Eu acho que eu não tenho PETSC instalado aqui, não. Tá? Então, ele está ele tá tentando pegar o do sistema. Caso não seja, tá? Você tem que dar o diretório aqui, tá bom? Beleza. Tá. Isso daqui eu acho que supriu a ideia geral sobre a configuração do próprio OpenFOAM no âmbito de compilação, né? As primeiras coisas que você tem que ver para um usuário mais avançado, que já sabe instalar, que sabe mexer no OpenFOAM. Então, repara que isso daqui não é para iniciante, tá? Como eu estou gravando, né? Vai que depois alguém quer assistir, é iniciante e vai me dar um dislike no YouTube só porque, mas é difícil demais. Pô, isso daqui não é para iniciante. Se bem que o maluco já deve estar assistindo há quase uma hora, né? Para chegar agora a esse ponto saber que não é para iniciante. Tá, segunda etapa. A outra coisa que vale a pena a gente discutir um pouco melhor é sobre o sistema de compilação. O OpenFOAM, particularmente, eu acho que foi um erro, tá? Mas eles criaram um sistema próprio de compilação. Eles criaram o WMake para montar tudo, organizar os arquivos e tal. Por que eu acho que é um erro? Naquela época, a gente está falando de 1992.
tá? Foi uma época quando o Iasaki e o Henry Weller ainda estavam lá no Imperial College, tiveram os primeiros movimentos para a criação da tecnologia FOAM. Tudo era muito novo. O próprio C++ não era popular da maneira como era estruturado. Tanto que eles pensaram em criar tudo usando Fortran. E aí eles perceberam que o Fortran estava travando eles, e aí eles passaram a utilizar a orientação a objeto e virou a tecnologia FOAM. Mas o CMake, né, a metodologia de compilação CMake, cresceu tanto, que hoje em dia os grandes projetos utilizam ou CMake ou um novo sistema de compilação chamado Ninja, que também é muito bom. Tá? E nesse sentido, eu acho que o WMake é um complicador, tá, do OpenFOAM. Mas tem como você trabalhar com o próprio CMake, trazendo informações do WMake para o CMake e passar a utilizar o CMake, não para compilação em geral. Por isso que é importante a gente entender um pouco mais sobre a compilação em si. Tá? Então, a gente vai utilizar o WMake. Eu vou pegar aqui, deixa eu limpar minha tela, eu vou dar um exa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um Finder, vamos ver se vocês vão conseguir ver, tá? Se não der, eu continuo pelo terminal. Deixa eu puxar para cá. Vocês conseguem ver direitinho a minha tela? Conseguem ver os diretórios ou fica pequenininho? Dá para ver. Tô vendo bem. Tá bom? Então tá bom. Então, beleza. Isso aqui são as falcatruas que eu tive que fazer para funcionar no Mac, tá? No Mac M1 eu ainda tive que mexer nesse arquivozinho aqui, que é um arquivo de sistema e tal, mas enfim, tá? Esses aqui são os diretórios de compilação, e todas as regras de compilação do OpenFOAM estão apresentadas aqui dentro do WMake. E então tudo aquilo que o OpenFOAM faz para criar executáveis, criar bibliotecas, é feito seguindo os scripts que estão aqui. Então aqui dentro tem o wmake, blá blá blá, wmake function, wmake tudo está aqui dentro. Tá? Então é aqui dentro que esse pessoal faz isso. Mas ele faz isso utilizando o quê? Determinadas regras. E essas regras são aplicadas... Bem, tem regras de compilação que são as mais gerais possíveis. Tá? E elas são aplicadas para qualquer sistema operacional, que são regras de compiladores. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. GCC e Clang. Tá? Ambos são compiladores de C++, C++. Mas o que acontece? Existem determinados argumentos do GCC que não funcionam no Clang e vice-versa. Então, para cada compilador, você tem que organizar a informação. Né? Você tem que deixar isso daí estruturado. Então, são informações que são praticadas para cada um deles. Existem algumas outras informações um pouquinho mais gerais que estão apresentadas aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Não está aparecendo? Então, deixa eu fazer o seguinte. WMake, rules, e eu quero ver um code, rules, general, e eu quero dar uma olhada no, acho que era general, beleza. Então, por exemplo, aqui dentro, ele está pegando e está utilizando regras que são gerais, tá? Dentro dessas regras gerais, ele está definindo variáveis que são super importantes para o sistema de compilação. No fundo, é isso que o WMake faz de início. Tá? Como, por exemplo, aqui, olha, lembra que eu falei do LD, que é o sistema de linkagem? Aqui, ele está definindo o LD como o programinha geral para linkagem. Tá? Pô, professor, peraí. Mas então quer dizer que ele está definindo o LD, mas
E se o OpenFOAM, eventualmente, lá nas suas configurações, você quiser usar o Gold Linker, por exemplo? Olha que eu ainda não vi isso, tá? Eu estou apostando, tá? Com a experiência que eu tenho do passado. O que que esse cara daqui vai fazer? Uma vez você tendo ativado a, a, a opção do Gold Linker, repara que essa opção aqui, ela é carregada, mas depois ela é sobrescrita. O cara pega e refaz a informação. Aonde que esse cara deve fazer? Não sei também, tá? Eu vou dar uma olhada. Vamos caminhar juntos. A gente vai buscar, tá? Deixa eu só terminar aqui mostrando para vocês que, no fundo, o que esse cara daqui está fazendo é definindo variáveis para compilação do OpenFOAM. Tá? Então, várias, o que ele está incluindo, outras regrinhas. Pô, professor, o que é esse default rules aqui? Deve estar definido aqui em cima, olha. Ó, default rules. E aí tem as regras para a arquitetura do teu sistema e a família do teu compilador. Não sei exatamente onde esse cara vai vir. Aliás, tá vindo aqui em cima, olha. Quer ver como a gente consegue se identificar? As regras de arquitetura. WMDIR. Caraca, WMDIR. Eu não falei para vocês que WM é uma variável que vocês podem acessar lá no terminal? Não é um diretório? Então, como você consegue se entender aqui? Caraca, bota lá no terminal, verifica qual diretório que ele está buscando. Vou apostar que deve ser o próprio diretório do WMake. Diretório rules, e depois ele vai buscar wm-art. Vou fazer com vocês, para a gente checar o que esse cara daqui está fazendo. WM, nem lembro o que era. Ir, beleza. Opa, esqueci, desculpe. Eu usei o comando errado. Echo. Vou mostrar em tela. Olha, ele está me mostrando o meu local de instalação, diretório WMake. Dentro do WMake, ele vai olhar, então, WMake. Depois disso, ele vai olhar Rules, e depois ele vai olhar WMArt. Vamos dar uma olhada no que é o meu WMArt. Darwin 64. Então, todas as regras de compilação para o meu sistema foram definidas. É assim que você trabalha dentro da estrutura. Tá? Eu não vou me estender em relação a isso, porque o meu grande objetivo é só mostrar. Segue desse jeito, para vocês conseguirem se identificar. Então, eu estou dentro do Darwin 64, que deve ser esse diretório. Na verdade, é isso aqui que ele está fazendo, Darwin 64. Faltou o quê? Esse Seleng aqui. O que ele vai montar, então, depois disso? O Computer Family, tá? Que no meu caso vai ser o WM Compiler, que é o Seleng, tá? E aí depois ele vai dizer que todas as minhas regras, default para o meu sistema operacional, foram capturadas aqui, através dessa estrutura aqui. O diretório WMD Rules Darwin 64 junto do Seleng. Repara então que para você pode ser algo diferente, mas você vai ter a noção completa de como você consegue, de pouquinho em pouquinho, ir identificando quais são os arquivos que estão configurados na tua instalação. Tá? Esse é o meu objetivo aqui. Tá? E aí vocês veem aí o que tem. Ok, esse cara já foi. Nesse ponto eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma coisa que vocês queiram até aqui. Tá tranquilo? Tá bom? Tá, beleza. Por mim tá tudo bem. Tá bom, então. Beleza. Então, a gente conseguiu identificar esse tipo na verdade, de lógica, né? Em como eu consigo identificar as regrinhas.
Uma coisa que eu vou trabalhar no meu, tá? Porque, enfim, é o meu, né? Se eu quisesse pegar e, sei lá, eu estou trabalhando aqui num processador M1 e até onde eu li, eu não identifiquei nada que acelerasse o meu código, a compilação, que acelerasse a execução do meu código. Mas eu sei que existem alguns argumentos de compilação que, no modo otimizado, aceleram e aceleram muito. Eu li isso, por exemplo, para processadores Intel. Se você tem processadores Intel, existem algumas regrinhas, na verdade, argumentos que você coloca na compilação que podem trazer um ganho de performance na tua própria simulação. Pô, caramba, e como é que eu faço isso? Como é que eu consigo mexer nesse tipo de coisa? Eu vou trabalhar em cima do meu, tá? Da minha configuração. Eu vou pegar aqui, deixa eu entrar nesse diretório, para poder abrir o VS Code ali. Onde que eu estou mesmo? wmake cd rules e Darwin. Beleza. E eu vou abrir o code aqui. Então eu tenho aqui os arquivozinhos, tá? E eu já fiz muito isso em cluster. Na época que eu instalava em cluster, e o cluster de alto desempenho tem uma especificação de processador que o compilador consegue acelerar direto. Eu entrava aqui, tá? Como é o modo otimizado, repara que aqui eu tenho, tá, as regras de compilação padrão. Tá? Então, por exemplo, a compilação vai utilizar tudo que tem de regra geral do Seleng, C++, e isso daqui são as regrinhas que podem ser sobrepassadas, podem ser sobrescritas. Tá? Eu posso sobrescrever. Acho que é essa. Tá? Essas variáveis aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, esses argumentos que estão aqui. Professor, de onde estão vindo essas variáveis aqui? Tá? De onde estão vindo esses WM schedule? Provavelmente está vindo daqui, olha, desse general rules aí para todos os processadores, aquele que eu tinha mostrado para vocês. Então deve estar por aí, tá? Aí você fica naquela, tá, mas para o meu processador em especial, eu quero pegar e adicionar uma coisa a mais. E aí você pode chegar e colocar aqui, tá? Eu estou tentando lembrar, eu acho que é mart, e aí você colocava, eu acho que era core alguma coisa, e aí os processadores tinham uma performance bem melhor para processadores Intel. E o cluster no laboratório, eu não sei se ainda tá? Mas ele era Intel. Então eu vinha aqui, botava essa configuração, ele compilava mais rápido, tudo funcionava melhor. Então era aqui que eu mexia. Ah, não vou mexer agora, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim. Eu queria dar uma olhada naquele Gold Linker, né? O Gold Linker deve estar em cima. Ah, não está nesse diretório, droga. Deixa eu ver se C++ tem. Nada. O otimizado são só variáveis opcionais de compilação. Todo mundo é familiarizado com os argumentos de compilação em C++? Sim, não, talvez? Não. Não? Também não. Também não? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá, então vocês têm que me avisar para eu saber onde que eu estou pisando, tá? Quando a gente utiliza um sistema de compilação, você coloca alguns argumentozinhos, né? E, em especial, modo debug, você coloca um argumento na compilação, tracinho G, para o código identificar que você está querendo compilar no modo debug. Demora mais a compilação, mas ele coloca o tamanho, né, do executável é maior, das bibliotecas fica maior, mas você consegue depois fazer a depuração do código. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, debug, olha, ali ó, debug,
menos G, e ele ainda tem essa opção aqui, é uma opção adicional, eu nem lembrava dela, que está ativando a metodologia de depuração. Tá? Otimização é traço O, um O maiúsculo. E são vários níveis de otimização. 0 é nenhuma otimização, ele então está no modo debug, de depuração. 1, 2 e 3. 3 é o modo de otimização mais sinistro que tem. Então ele consegue rodar o código mais rápido. E é por isso que quando a gente olhava aqui, olha, C++ opt, aqui olha, menos O3. Tá? Então, o que o cara está fazendo de pouquinho em pouquinho? Aqui eu tenho as opções, tá, que ele vai colocando para o sistema dele, de compilação. É esse o objetivo. Tá? Beleza. Eu queria dar uma olhada no GoldLinker, né? E eu estou fazendo isso muito mais, não por motivo didático, mas porque eu fiquei curioso com essa parada. Vamos dar uma olhada, vamos ver se tem aqui, olha. Aqui, ó, que legal. Gold. Vamos ver se esse bagulho aqui funciona. Ah, vou abrir assim mesmo. Agora deve ter ficado pequenininho. Aqui, olha. Ele botou uma opção a mais. Menos fuse LD igual a Gold. Isso daí deve ativar o modo de uso, né, do GoldLinker. Tá? Eu não sei como usa não, tá? Deve ser desse jeito. Eu até tô acreditando. Tem que ser assim, tá? Mas legal. Aí vocês podem perceber como o sistema de compilação tá trabalhando. Ele vai sempre atualizando mais detalhezinhos e vai atualizando, colocando mais coisa dentro da variável para compilação do OpenFOAM. Beleza. Tá, fechei, matei minha curiosidade. Estou muito feliz com isso. E agora, que vocês viram, né? Na verdade, uma visão geral sobre como configurar, aonde você tem que mexer e como a estrutura de criação das variáveis para compilação, eu gostaria de mostrar aonde as informações para compilação são colocadas dentro do OpenFOAM. Tá? Isso eu acho que vocês já chegaram a ver. Tá? Mas voltamos aqui para o diretório principal. Tá? Bem, se o cara quer compilar alguma coisa, é porque existe um código-fonte para esse cara compilar, certo? E o principal código-fonte do OpenFOAM é o que cria ele. Tá? Ou seja, são as classes básicas do OpenFOAM e as classes de modelos. E o OpenFOAM ele tem 5 classes básicas. Na verdade, eu até considero, tá? Isso daí sou eu falando, tá? Todo mundo na teoria OpenFOAM aí fala das 5 bases, tá? Mas eu ainda considero uma, tá? Que está embutida aí no meio do caminho, que é a de estrutura de dados. O OpenFOAM, numa aula passada, quando a gente conversou um pouco sobre C++, eu falei para vocês sobre a importância de olhar os containers dentro da linguagem C++. O que é isso? O C++ tem, por padrão, alguns headers, algumas bibliotecas que são para array, outras para vetor, outras que são para lista, outras que são o que a gente chama de mapping, que são dicionários e tal. Então, o próprio C++ tem esse tipo de estrutura para lidar com os dados. E o OpenFOAM fez isso também. Só que ele ampliou o conceito. Ele fez isso dentro do ambiente de dados que ele está trabalhando. Então, dentro do OpenFOAM, vão existir listas, vão existir mappings, vão existir iteradores hoje em dia. Por isso que é importante você entender o conceito aplicado a C++, e eu pedi para vocês darem uma olhadinha nos containers. Não precisa saber exatamente como é a implementação, só o objetivo, porque vai aparecer no OpenFOAM também. E aí vocês vão, e eles usaram a mesma nomenclatura. Então,
vocês vão falar, ah, caramba, é isso que faz em C++? O OpenFOAM vai fazer isso. Mas ao invés de ser só com variáveis, né, double, variável inteira, ou classes, enfim, ele vai usar as variáveis internas dele. Ok, as 5 classes básicas. A primeira delas é a ideia do pessoal, né, dos desenvolvedores do OpenFOAM, em representar variáveis geométricas físicas, tá? Espaço e tempo. Como representar isso no âmbito de objetos? Bem, necessariamente se você está querendo representar um espaço e um objeto físico dentro de um espaço, você precisa representar usando pontos que dizem, nesse ponto aqui tem um objeto, ou tem uma face, ou tem alguma coisa. Então, toda a estrutura de dados foi utilizada para representar os objetos físicos, os objetos geométricos no espaço. Tá? E, além disso, também teve todo um desenvolvimento para representar o funcionamento de tempos, diferentes tempos dentro de intervalos, né? Então, tudo aí é uma representação discreta, tá? Mas tem essa representação. Ok, além disso, o que que tem? Tem também a representação de variáveis de campo. O que que significa variável de campo? Isso daí a gente está no âmbito da matemática vetorial, que é a representação de uma variável física como um vetor, uma variável de um tensor, uma variável escalar, um tensor, sei lá, simétrico. Como eu represento isso? E o OpenFOAM tem uma área, né, de classe básica que é toda voltada para isso. Mas não só isso. Além de representar as variáveis físicas, ele precisa botar isso no espaço. Tá? Um vetor sendo uma variável de campo, ela é válida para todos os pontos no espaço. Então, aí começa a linkagem entre as diferentes classes básicas. Para existir a classe de álgebra, né, de campos vetoriais, necessariamente eu preciso ter a representação de o que é espaço geométrico e o que é tempo, tá? Para poder trabalhar com isso. Então vocês começam a perceber que existe uma derivação de classes. Você tem classes fundamentais e, através dessas classes fundamentais, você vai conseguir expandir os conceitos. Ok, dentro dessa classe foi implementado operadores, a soma de campos, deixa eu ver se eu botei mais alguma coisinha. Não, é isso mesmo. É mais como você consegue organizar essas informações em pontos no espaço geral. Nesse conceito, vem um nome que, para quem já usou OpenFOAM, vai identificar. Nesse conceito, foi-se criada uma classe exclusiva para pontos colocados em elementos poliédricos, tá? Ou seja, polymesh. Então, a representação dos campos geométricos associado ao espaço é o que a gente vai chamar de polymesh. Ok. Então, repara que quando você executa um caso lá no OpenFOAM, tem um diretório polymesh, onde a tua malha está colocada. Não, não é verdade. Não é verdade. O que está representado ali é o campo aplicado em pontos discretos. Peraí, sério? O que efetivamente você vai querer usar o polymesh é a representação aplicada a volumes finitos. E tem um detalhe tem detalhes que são diferentes. E quando eu quero aplicar o polymesh para volumes finitos, para a metodologia de volumes finitos, aí você tem mais uma designação, que é o FVMesh, a malha para volumes finitos, Finite Volume Mesh, tá? Que também é uma outra classe. Ok. Depois dessa, tem toda uma classe básica para tratamento de variáveis de contorno
tem uma classe básica, e essa daí é super, hiper importante, que é o tratamento de variáveis, de matrizes esparsas. Toda alocação de dados e toda solução numérica de matrizes esparsas. Essa daí é muito importante dentro do OpenFOAM. E para você conseguir criar essas matrizes esparsas, você tem mais uma classe básica de suporte, que é chamada Finite Volume, que são os métodos de volumes finitos, para discretização usando os operadores diferenciais. Ok, isso daí são classes básicas. Ou seja, a partir desses conceitos que é possível montar modelos, que é possível montar o que eu vou chamar de solvers, que são os applications, né, os aplicativos para a solução de problemas na mecânica do contínuo. Então eu quero só mostrar para vocês, eu não vou explorar de uma maneira muito completa. Dentro do diretório source é onde você tem vários modelos, tá? Modelo para Lagrangiano, modelo para um monte de coisa, modelos. Mas eu tenho aqui dentro, olha, vamos puxar, deixa eu procurar, deve estar lá embaixo, uma classe chamada OpenFOAM. Tá? O OpenFOAM é a classe mais básica que tem, na verdade não é uma classe, não, é sempre um conjunto de classes, mas é onde você tem a definição mais fundamental de toda a teoria de campos. A classe mais fundamental das suas listas, do seu dicionários, o que é, como você vai organizar as informações que estão aqui dentro. Por isso, a importância dos containers. Outra coisa que é importante aqui dentro é toda a metodologia de entrada e saída de informação, tá? Seja em tela ou seja através de arquivos. Isso daí é o que a gente vai chamar de I/O, In-Out Object. Tá? E isso daí vai ser usado bastante dentro das implementações. Deixa eu ver se tem mais algum outro carinha aqui que seja interessante para mim. Se vocês quiserem algum carinha daqui também, tá? É só pedir, tá? Para poder explicar um pouquinho melhor. Se eu lembrar, tá? Esse cara daqui, olha, é o cara que organiza as variáveis no espaço, tá vendo? Aqui o polymesh. É onde ele organiza essas informações. Tá. Até chegar ao polymesh tem coisa pra caramba, hein? Tem o primitive mesh, tem os primitive shapes, que são o que é a célula, né? O volume de controle na malha. Então, ele tem aqui a geral, pontos, planos, o que significa plano dentro da implementação, o que é um triângulo, tetraedro, é coisa pra caramba, tá? É engraçado, eu estava buscando aqui um célula. Talvez ele esteja num primitive mesh, ou está em outro canto, tá aí eu que eu não lembro. Mas também não estou tão preocupado com isso agora não. Tá? Deixa eu ver se tem algum carinha aqui. Tá bom. Tá? Outra classe legal, Finite Volume, tá? Onde você tem todas as suas implementações de discretização de variáveis. Tá? E esse cara daí deve estar aqui dentro. Todas as metodologias devem estar... Ah, não, aqui aqui é a condição de contorno. Finite Volume. Eu tenho que lembrar, tá? Eu não lembro de cabeça, não. Deixa eu ver se é aqui. Multivariated Schemes. E aqui ele tem todos os métodos, tá? Vamos ver se a gente acha um simplesinho. Ó, o linear, as diferenças centrais. E o upwind, o famoso upwind, deve estar aqui. Ele só tem esse cara daqui? Cadê o upwind? Poxa, achei que ele ia estar por aqui. Deve estar em algum outro canto. Tá? Mas tem aqui, tá? As implementações das funções de interpolação. Acho que está bom por enquanto. Então, vocês viram que aqui dentro tem muita coisa, a gente vai precisar explorar
mais esses arquivos, esses diretórios. No momento só quero mostrar mesmo para vocês, e só também para mostrar que aqui dentro é onde você tem a implementação dos modelos, classes de modelos. Então, vou pegar um cara aqui que faz mais sentido. Esse cara daqui é de modelagem de combustão, mas se você quiser saber um pouco mais sobre reologia, por exemplo, você tem modelos de transporte, tá? Modelos de viscosidade. Então, eu quero fluido newtoniano. Você pode selecionar aqui. Eu quero fluido Power Law Cross. Tem aqui a implementação desse cara. Mais para frente a gente mexe com isso, tá? Mas entende esses carinhas aqui. Mas só para vocês verem isso. Então, repara o seguinte, o diretório SRC, o diretório source, o grande objetivo dele é implementação dos fundamentos do OpenFOAM, classes básicas, malha, tudo isso aqui, e modelos. Esse é o grande objetivo. Depois disso, o que a gente tem? Tem os aplicativos. Está aqui em cima. Esses aplicativos, eles têm os solvers em si, é onde você implementa as físicas. Tá? Fluido incompressível newtoniano, ICOFOAM, transiente, ICOFOAM. Ah, mas e se for estacionário, SimpleFOAM? E assim por diante. Pô, eu quero multifásico, bifásico, euleriano, two-phase Euler-FOAM. E as implementações, o código, como esse cara daí está implementado, fica aqui dentro. Tá? Além disso, isso daí é uma coisa que muitas vezes traz um pouco de confusão. O OpenFOAM tem muitos utilitários. Esses utilitários todos ficam aqui. Então, se você quiser, por exemplo, entender um pouco melhor sobre como funciona o processo de criação de malha, ele tem aqui. O código do Block Mesh não é uma coisa simplesinha. Tá? Eu considero ele um pouco dificilzinho, chatinho de entender, porque tem uma lógica interna. Mas o código fundamental dele está aqui. Tá? Eu acho que eu dei 2 cliques sem querer, ele vai querer abrir. Não quero nada disso agora não. Então, quero aprender? Cara, tu pode buscar. Tá? E aí todos os aplicativos extras eles ficam colocados aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Conversão de malha, coisinhas de malha. Tá? Tá bom. Tá. Beleza. Aí eu cheguei, tá? E fiz a compilação do meu OpenFOAM. O que eu preciso prestar atenção? Algumas coisas que são interessantes você saber. Aonde ele vai criar os teus executáveis. Lembrando, o processo de compilação em C++ é criação do objeto, depois você linka os objetos para criar o executável. Todo o processo de criação, e por isso que eu falei para vocês que vocês podem ter várias versões de OpenFOAM instaladas. Essa daqui é a minha última versão, a que eu instalei ontem à noite. Isso daqui foi uma brincadeira, foram alguns testes que eu fiz. O que acontece? Cada configuração que você tiver lá naquele teu arquivo bash rc, se for modo debug, ele vai mudar o diretório. E toda a compilação vai ficar separada para cada configuração que você tiver. Por isso que você pode ter várias configurações no mesmo OpenFOAM. Então isso é completamente possível. Então, nesse diretório build aqui, tá, é onde o OpenFOAM vai guardar todos os arquivos, só para mostrar para vocês, os arquivos adicionais. Tá? Então, tudo isso fica aqui. Pô, professor, e onde fica o arquivo executável? Tá? Então, os arquivos aonde a linkagem vai fazer tudo isso aqui nesse build. E o OpenFOAM tem esse carinha daqui, o Platforms. Tá? E o Platforms cria os arquivos executáveis. Então, quero lembrar, onde é que está o arquivo executável? Não sei, às vezes você precisa. Tudo isso fica aqui dentro desse diretório, no caso aí para os solvers, aplicativos, utilitários, tudo isso fica aqui. Caso você esteja trabalhando com uma biblioteca, o que significa isso? Bibliotecas são todos aqueles arquivos de modelos,
arquivos de volumes finitos, arquivos de solução de sistemas lineares. Tudo isso daí são arquivos adicionais que os solvers vão fazer uso, os aplicativos vão fazer uso. Então, tudo isso fica implementado aqui. Tá? Então, esse aqui é o diretório padrão do OpenFOAM, onde a gente, na verdade ele, né, armazena as informações. Até aqui eu quero saber se está tudo bem com vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. A gente já tem tempo suficiente, tá, para esse tópico. Tá? Na próxima conversa que a gente tiver, eu vou passar a trabalhar já com os códigos do OpenFOAM. E eu vou, só para me alinhar com vocês, já, né, preparar agora, a gente vai conversar sobre o espaço do usuário e como começar a fazer as nossas próprias implementações. E eu vou tentar também fazer já a organização do código para a gente ter uma performance melhor como desenvolvedor mesmo. Tá? Então, para isso, o que eu preciso? Tá? Eu preciso que vocês estejam com um OpenFOAM funcional, tranquilo. Uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem agora nesse final de ano. Só reserve espaço, tá? No computador, porque o OpenFOAM vai usar. Faça a compilação no modo debug. Eu mostrei para vocês hoje como é que faz. Enfim, é só mudar lá no bashrc, tá? Eu vou fazer aqui também, e eu quero testar também esse Gold Linker aí, porque eu achei maneiro. Então, faz isso para a gente poder se alinhar. Eu já vou passar a trabalhar dentro do modo de depuração, tá bom? E isso daí a gente vê na próxima aula, a gente já passa a criar um executável nosso, e a partir desse executável, vai ser um executável bem basicão mesmo, tá? A partir dele a gente vai passar a trabalhar com os arquivos mesmo do OpenFOAM e passear dentro do código para entender um pouco melhor como ele está organizado e o que eu posso tirar dele. Beleza? Show? Mistérios, dúvidas, grandes complicações, feitiçaria, magia negra, Harry Potter. Nada? Felicidade? Bom Natal para todo mundo. Tá? Aproveitem. Descansem também, tá? Mas cai dentro do Docker, cai dentro das compilações, estuda, revisa um pouco mais de C++, porque quando a gente estiver dentro do próprio OpenFOAM, eu vou puxar alguns conceitozinhos, tá? Lógico que, se vocês ficarem, pô, professor, não lembro direito do conceito, vocês precisam me avisar no momento que eu estiver trabalhando com isso. Como hoje, hein, pô? Pô, não sei o que são os argumentos direito aí de compilação. Avisa, que aí a gente vê. Mas revisa um pouco de C++ para a gente poder discutir um pouco melhor isso no âmbito do OpenFOAM. Tá bom?